Entenda por que Estados Unidos processa Google e como isso pode ameaçar o futuro da internet. Departamento de Justiça acusa a empresa de abusar de uma posição dominante das pesquisas da internet. Como Google se defende? BBC News Mundo. Os Estados Unidos deram início nesta terça-feira, dia 12, ao mais importante julgamento de monopólio da era da internet. O evento também é parte de uma série de confrontos recentes entre empresas multinacionais de tecnologia e o governo americano. Quem está no banco dos réus dos tribunais federais de Washington desta vez é a gigante Google. Nos Estados Unidos, o Google é responsável por 90% das buscas feitas na internet, Jet Imagens. O processo deve durar cerca de 10 semanas e algumas das figuras mais poderosas do setor serão ouvidos. O juiz Amit P. Mehta, nomeado em 2014 pelo então presidente Barack Obama, será responsável por proferir a sentença, embora o caso possa ainda receber recursos e parar na Suprema Corte dos Estados Unidos. Abaixo você conhece os pontos-chave desse julgamento histórico, do que a gigante de tecnologia é acusada. O procurador-geral Jonathan Canter chega ao Tribunal Federal em 2 de setembro de 2023 em Washington. Jet Imagens. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusa o Google de abusar de sua posição dominante do serviço de busca pela internet. A gigante da tecnologia é responsável por 90% desse serviço em terras americanas. De acordo com o Departamento de Justiça, a empresa conseguiu e manteve essa fatia dominante do mercado de forma deliberada, por meio de acordos de distribuição anticompetitivos e excludentes que padronizam as opções de pesquisa padrão em navegadores, telefones celulares, computadores e outros dispositivos. O procurador do Departamento de Justiça, Kenneth Dietzer, encarregado de inaugurar os argumentos iniciais na terça-feira, dia 12, afirmou que, para alcançar essa posição privilegiada, a empresa paga mais de 10 bilhões de dólares, cerca de 50 bilhões de reais, por anos a fabricantes de dispositivos como Apple, a empresa de telecomunicações como AT&T e a fabricante de navegadores como Mozilla. Além disso, Dietzer afirmou que o Google manipula leilões de anúncios online para aumentar os preços dos anunciantes. Há 2 décadas, o Google se tornou o queridinho do Vale do Silício, como uma startup com uma forma inovadora de pesquisar na internet, mas esse Google desapareceu há muito tempo. O Google de hoje é um guardião monopolista da internet e uma das empresas mais ricas do planeta. Aponta a acusação original. A ação exige que o Google seja considerado ilegal, que a empresa seja forçada a cessar suas supostas práticas de abuso de posição dominante e que sejam adotadas medidas estruturais necessárias para reparar qualquer dano anti-competição. Não está claro, porém, quais deveriam ser essas medidas. A acusação também apela à adoção de quaisquer outras medidas preliminares ou permanentes necessárias e apropriadas para restaurar as condições de concorrência dos mercados afetados pela conduta ilegal do Google. O que o Google diz e como se deve se defender. Kent Walker, presidente de assuntos globais da Alphabet Inc., anunciou em um post do blog do Google quais serão as principais estratégias de defesa, Jetmagem. Basicamente, a empresa acredita que está sendo punida pelo seu sucesso. O Google certamente não é o guardião da internet, argumentou o advogado-chefe da empresa, John E. Smith-Trent, na audiência de terça-feira. Ele visou que diferentes criadores de algoritmos de busca disputam para se tornar a ferramenta padrão da maioria dos dispositivos. O Google compete muito por essa projeção e se sai como vencedor é por méritos próprios. Além disso, essa intensa concorrência apenas melhorou o desempenho e a qualidade dos navegadores, resultando de maior utilização dos motores de busca, acrescentou o advogado.
Os argumentos em que Smith, Train e os outros representantes legais do grupo se apoiarão foram antecipados por Clint Walker, presidente de assuntos globais da Alphabet, empresa mãe do Google, num post de blog intitulado "As pessoas usam o Google porque é útil. Nossa resposta nos Estados Unidos versus Google". Anúncio do Google redireciona usuários a marcas concorrentes. Como dissemos desde o início, este processo é profundamente falho, diz o texto. Planejamos demonstrar no tribunal que nosso acordo de distribuição de pesquisa reflete as escolhas dos navegadores e dos fabricantes de dispositivo com base na qualidade de nossos serviços e nas preferências do consumidor. Facilitar a obtenção de produtos desejados pelas pessoas beneficia os consumidores e é apoiado pela lei antitrust dos Estados Unidos. Em suma, as pessoas usam o Google não porque precisam, mas porque querem. Walter ressalta que é fácil mudar o mecanismo de busca padrão do dispositivo se assim desejado pelo usuário, e mostra isso em um vídeo incluído na postagem. Basta dar 2 cliques no navegador Safari do computador e 4 do iPhone, por exemplo. Além disso, Walker destaca que os executivos da Apple disseram que escolheram o Google porque é o melhor e que o acordo da empresa com os navegadores não é exclusivo. Pagar fabricantes de dispositivos e operadores para promover ainda mais serviços como o Google e o Search é semelhante a um supermercado cobrar de uma marca de cereal para exibir seus produtos em uma prateleira ou no final de um corredor. Quem deve testemunhar? O promotor que abriu a sessão na terça-feira, dia 12, mostrou um vídeo em que Sundar Pichai, CEO do Google e da Alphabet, pedia que o histórico de um determinado chat fosse desativado. Jet Imagens. Neste momento, o julgamento está marcado para durar 10 semanas e dezenas de testemunhas passarão pelo tribunal. Sundar Pichai, CEO do Google e da Alphabet, deve ser um dos depoentes. O nome dele já apareceu nas declarações iniciais de terça-feira, dia 12, depois que Dintzer insistiu que o Google sabia que acordos ultrapassavam os limites antitrust. Após a argumentação inicial, o promotor mostrou uma conversa em que Pichai pede que o histórico de um determinado chat fosse desativado. Da mesma forma, vários pesos pesados da Apple deverão testemunhar no processo, como Edai Kui, vice-presidente de serviço, John Giannandrea, vice-presidente de estratégia de aprendizado de máquina e inteligência artificial, e Adrian Perica, presidente de desenvolvimento corporativo. No início deste mês, Kui, Giannandrea e Perica perderam o recurso para não serem convocados como testemunhas do julgamento. Pichai já está em Washington, onde participa de um fórum global sobre inteligência artificial do Senado dos Estados Unidos. Por que dizem que o futuro da internet está em jogo? O Google se considera líder por seus próprios méritos. Jet Imagens. Este caso tem a ver com o futuro da internet, alertou o procurador Dintzer. Ao entrar com a ação, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos comparou o caso a outros julgamentos antitrusts cujos resultados foram um marco. Em 1974, o caso da AT&T levou à divisão da gigante telefônica uma década depois. Em 1998, a Microsoft foi condenada por abusar de sua posição dominante no mercado de computadores pessoais para impor o navegador Internet Explorer. Neste último caso, o juiz decidiu inicialmente pela dissolução da Microsoft, mas após interposição de recurso, o caso foi encerrado. Seja como for, o desmembramento da AT&T em 1984 abriu o caminho para a indústria moderna de telefonia móvel, enquanto o processo com a Microsoft é visto como pioneiro ao abrir espaço para o Google e outras empresas da internet. Este não é o primeiro nem o último dos processos judiciais
que o Google enfrenta. Em janeiro, o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, anunciou outro processo, dessa vez por suposto abuso de posição dominante do mercado de publicidade digital. Esse caso não deve ir a julgamento até pelo menos do próximo ano. Na União Europeia, a gigante de tecnologia recebeu as 3 multas mais elevadas da história por práticas anticoncorrência. Texto publicado originalmente aqui.